Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Ávila e se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu comentário e o seu like. Lembrando que o objetivo do canal é para estar alertando através dos vídeos de alguma forma e também lembrando que em nenhum momento eu vou estar desrespeitando a vítima e nem a família da vítima. O caso de hoje eu vou estar falando da Anastácia Kriegel, que era mais conhecida como Anna Kriegel, e nasceu no dia 18 de fevereiro de 2004 na Rússia, e depois ela foi colocada para adoção. Em 2006 ela foi adotada por Geraldine Kriegel e seu marido Patrick Kriegel e veio morar na Irlanda. Embora seus pais não tivessem vínculos culturais com a Rússia, eles tentaram garantir que ela mantivesse conexões com a cultura russa, como por exemplo manter seu nome original. Anastácia é um nome muito popular na Rússia. Anna foi considerada uma menina feliz durante a maior parte do seu tempo na escola primária, apesar de alguns problemas de saúde. Ela tinha um tumor que teve que ser removido de sua orelha direita, o que a deixou quase surda nesse ouvido. Ela também sofria de problemas de visão, mas no geral ela era uma menina muito feliz. Com cerca de 11 anos de idade, a Anna estava terminando a escola primária e ela iria para a escola secundária, que é onde estão as crianças maiores. Os seus professores estavam um pouco preocupados com isso. Um dos professores chegou a ligar para a mãe de Anna dizendo que estavam preocupados com ela porque ela poderia ser alvo de alunos valentões. Na escola primária, ela já era um pouco importunada por alguns colegas, ou seja, ela sofria bullying. Faziam bullying com ela por causa da altura dela. Ela era uma menina alta e também pelo fato dela ter sido adotada. Por causa disso, Anna tinha muita dificuldade para se enturmar, e isso fez que ela não tivesse amigos. Os professores disseram que Anna era muito inocente e temiam que muitos se aproveitassem disso. E quando ela foi para a escola secundária, as preocupações dos professores se tornaram realidade. A Anna lutou muito para fazer amigos, mas mesmo assim não conseguiu, e ela realmente acabou sofrendo muito bullying, mais do que na escola primária. Durante o verão, Anna recebeu de alguns alunos do terceiro ano algumas mensagens de natureza sexual. Os pais de Anna mostraram as mensagens para os responsáveis da escola, mas mesmo assim não adiantou. Em 2017, quando Anna tinha 13 anos de idade, ela se voluntariou para ajudar um evento de Halloween em um centro comunitário. Enquanto ela estava lá ajudando, ela foi abordada por 4 rapazes mais velhos do que ela, e eles viram que ela estava com medo e começaram a rir dela. E um deles pediu que Anna tivesse relações sexuais com ele, e Anna disse que não queria. E ele então a agarrou. Anna naquele momento saiu correndo da festa e foi para casa chorando. E a mãe de Anna disse que ela chegou em casa chorando muito naquele dia. Isso foi denunciado à polícia e a polícia descobriu quem era o garoto. O garoto recebeu somente um aviso para que ele não fizesse mais isso. Anna começou a ficar muito deprimida com todo o bullying que recebia e começou a se automutilar. Assim que os pais de Anna perceberam que ela não estava bem mentalmente, eles procuraram maneiras de ajudá-la. Levaram ela para serviços de saúde mental e também para a terapia. No dia 14 de maio de 2018, Anna saiu da escola e foi para a sessão de terapia. Depois disso, ela voltou para casa e fez um pouco de comida. Enquanto ela fazia a comida, ela ligou para sua mãe, mas a sua mãe não atendeu porque ela estava em uma reunião no serviço. Então, ela mandou uma mensagem para Anna dizendo que não poderia atender naquele momento e pediu para Anna ligar mais tarde para ela. Então a Anna ela fez a comida e levou para o seu quarto para comer. Pouco antes das 17 horas, alguém bateu na porta da casa de Anna. O pai de Anna, quando abriu a porta, viu um menino e esse menino queria falar com Anna. A Anna o conhecia vagamente, ela sabia quem ele era, mas não era próxima a ele. Então, quando o pai de Anna chamou ela veio falar com o menino, mas ficou muito confusa porque não sabia o que ele estava fazendo lá. Patrick, o pai de Anna, disse que viu os dois sussurrando no corredor. Depois disso, Anna foi até seu quarto e pegou seu moletom e disse a seu pai que ia sair por alguns minutos e saiu com o garoto. Depois de alguns segundos, o pai dela percebeu que não tinha perguntado a ela aonde ela estava indo. Então ele correu, abriu a porta, mas os dois já estavam longe. Então por essa razão ele acabou não perguntando.
mas ele viu que os dois estavam indo em direção a um parque chamado St. Catherine Park. No entanto, eles pareciam não estar conversando e nem andando juntos. O rapaz estava na frente da Ana. Cerca de 15 a 20 minutos depois que Ana saiu de casa, sua mãe saiu da reunião e retornou a ligação de Ana. Mas quando ela ligou, a ligação foi direto para o correio de voz. Isso não era comum de acontecer porque Ana costumava sempre estar com o telefone carregado. Mas Geraldine não ficou preocupada porque ela achou que Ana estivesse em casa. E Geraldine também já estava indo para casa. Então ela achou que veria Ana em breve. Quando Geraldine chegou em casa e viu seu marido Patrick, ela logo perguntou aonde estava a Ana. Patrick disse para ela que a Ana saiu com um garoto e logo que Geraldine ouviu isso do Patrick, ela logo se preocupou, porque ela achou estranho alguém ir procurar por Ana na sua casa, porque infelizmente a Ana não tinha amigos, então isso não era normal. Então às 5h30 da tarde, Geraldine mandou uma mensagem para Ana dizendo para ela vir para casa. Ela esperou alguns minutos e não obteve resposta, então ela mandou outra mensagem para Ana. E dessa vez ela disse para Ana responder ela, senão ela iria chamar a polícia. Mas novamente não houve nenhuma resposta. Patrick disse a Geraldine que tinha visto Ana e o garoto indo em direção ao parque. Então Geraldine resolveu ir até lá, mas a sua busca não deu em nada. Então ela voltou para casa e entrou no carro juntamente com Patrick e começaram a procura pelas ruas da cidade, mas não encontraram Ana. Felizmente, o garoto tinha falado seu nome para o pai de Ana antes de pedir para falar com ela. Então Patrick e Geraldine foram até o Facebook, começaram a digitar o seu nome e então eles conseguiram descobrir o seu sobrenome. Mas eles não sabiam quem eram os seus pais e também aonde ele morava. Geraldine e Patrick ligaram para vários pais de alunos que estudavam na mesma escola de Ana para ver se alguém conhecia o menino, mas ninguém sabia quem ele era. As horas foram passando e os pais de Ana ficavam cada vez mais preocupados. Já eram 9 horas da noite, 4 horas já tinha se passado e eles sabiam que alguma coisa tinha acontecido. Então eles foram até a polícia e relataram que Ana estava desaparecida. O primeiro trabalho dos investigadores foi saber quem era o garoto. Então eles descobriram aonde era o endereço da sua casa e foram até lá. Por motivos legais, o nome do menino não foi divulgado. Vamos chamar ele de Menino B. O garoto tinha 13 anos, quase a mesma idade que Ana tinha. Ana tinha 14 anos. A polícia chegou até a casa do menino e explicou aos pais dele o que estava acontecendo. O menino foi chamado e a polícia começou a fazer perguntas para ele sobre Ana. Ele falou que tinha ido ao parque com Ana e tinha ficado lá com ela até as 5h40 da tarde. E depois disso, ele tinha ido para casa e Ana tinha ficado lá. No dia seguinte, a busca por Ana continuou. A polícia montou uma equipe de busca que saiu procurando por Ana juntamente com amigos e familiares, mas não encontraram nada. A polícia então decidiu voltar até a casa do garoto e falar com ele novamente. E dessa vez ele falou muito mais do que ele falou da primeira vez. O garoto disse que tinha chamado a Ana em nome de outro menino que era amigo dele e vamos chamar esse menino de Menino A. O Menino B disse que Ana gostava do Menino A, mas ele não estava interessado nela. Então nesse dia o Menino B resolveu buscar a Ana e levar ela até o parque para falar com o Menino A. Ele disse que assim que trouxe a Ana para falar com esse menino, ele disse que deixou os dois sozinhos e foi para casa. A polícia resolveu levar ele até o parque para que ele mostrasse o caminho que ele tinha feito com Ana no dia do seu desaparecimento. O menino então mostrou por onde eles haviam entrado no parque e aonde ele tinha deixado Ana. Depois disso, a polícia levou o garoto para casa. No parque havia poucas câmeras de segurança e naquele lugar em específico não havia nenhuma câmera. E isso dificultou ainda mais o trabalho da polícia, porque eles não tinham ideia de onde Ana poderia ter ido. A polícia descobriu quem era o outro menino e foi até a casa dele. Ele disse que se encontrou com Ana para falar para ela que ele não estava interessado nela e que depois disso ela tinha ido embora. A polícia então resolveu levar os dois meninos de volta ao parque para que eles mostrassem o caminho que tinham feito no dia do desaparecimento de Ana. Mas nessa segunda vez, eles notaram que o menino B, que já havia feito essa rota junto com a polícia, ele começou a fazer uma rota diferente. Um dos policiais olhou para os dois garotos e os viu trocando olhares, como se estivessem tentando se comunicar um com o outro
através desse olhar. Assim que os policiais viram aquilo, eles ficaram desconfiados. Os meninos foram levados para a delegacia e foram interrogados. Eles responderam perguntas um separado do outro. A polícia então perguntou para eles qual era o relacionamento dos dois. O menino B disse que conhecia o menino A somente na escola e que eram apenas conhecidos, enquanto o menino A disse que o menino B era o seu melhor amigo. Então a polícia viu que um dos dois estava mentindo. Um dos policiais também notou que o menino A estava mancando e segurando seu braço como se estivesse com dor. Então os detetives perguntaram se ele estava bem e o porquê dele estar mancando. Ele disse que na noite do desaparecimento de Ana, ele estava caminhando sozinho no parque quando dois homens o agarraram e o puxaram para o chão e começaram a chutá-lo. Ele disse que o ataque terminou quando ele se levantou e chutou um deles na cabeça, fazendo com que os dois homens fugissem. Os investigadores ficaram bastante intrigados com essa história. Seu relato parecia estranho, especialmente pelo fato de ele ser um menino de 13 anos e ter conseguido chutar um adulto na cabeça e também causando a fuga de ambos. Mas mesmo assim a polícia resolveu investigar isso. O menino deu uma descrição de como eram os agressores e com base nisso foi criado um retrato falado. Esse esboço foi divulgado para o público. A polícia também olhou nas poucas câmeras de segurança que havia no parque, mas ninguém ligado à filmagem correspondia com as descrições dadas pelo menino. Ninguém reconheceu quem poderia ser aqueles homens dos esboços. A polícia então resolveu apreender os sapatos do menino A, que estava usando na noite em que supostamente ele havia sido atacado. Se ele tinha realmente chutado um dos agressores, então provavelmente haveria alguma evidência nos sapatos. A polícia decidiu apreender também as roupas do menino A e as roupas do menino B, e essas roupas foram levadas para serem testadas. Enquanto não saíam os resultados, a polícia continuava a procura por Ana. Já fazia 3 dias que a Ana estava desaparecida e a polícia começou a acreditar que infelizmente ela havia morrido. No dia 17 de março de 2018, a polícia encontrou uma casa e uma fazenda abandonada em um dos campos que eles estavam vasculhando. Era uma antiga casa do século 17 e tinha sido abandonada há muitos anos. A polícia então entrou na casa para revistar, foram em cada canto da casa procurando por Ana. Eles entram em um dos quartos do andar de cima e estava muito escuro, como todo o resto da casa. Mas havia algo diferente. Havia um forte cheiro de sangue no ar. Um dos policiais entrou no quarto e, embora estivesse muito escuro, o policial conseguiu ver algo no chão. Então, o resto da equipe foi chamada e acenderam suas lanternas e descobriram que era o corpo de Ana. O seu corpo foi levado para a autópsia e foi descoberto que ela tinha mais de 50 lesões no corpo. Os ferimentos mais graves foram no pescoço, no rosto e na cabeça. Ana também foi abusada. Ana, ela lutou pela sua vida, porque no momento ela estava usando unhas postiças e estavam todas espalhadas pelo chão da casa. Então isso significa que ela lutou. Foi encontrado sêmen nas roupas de Ana. Foi constatado também que 45 minutos depois que ela saiu de casa, que ela foi morta. Nesse momento, a polícia já suspeitava dos 2 meninos de 13 anos que eram responsáveis pelo crime. Os 2 meninos então foram presos e foram levados para interrogatório. A polícia começou a interrogar o menino B. Como ele era menor de idade, ele estava acompanhado de sua mãe. Ele disse à polícia que cerca de 1 mês antes do crime, o menino A tinha perguntado a ele se ele queria matar uma pessoa. O menino B respondeu que não, mas perguntou quem o menino A queria matar. Ele respondeu que era Ana. O menino B disse que não achou que ele estava falando sério. Ele falou que só tinha acontecido isso, mas depois eles não tinham mais entrado nesse assunto. O interrogatório continua e o menino segue negando qualquer envolvimento com o crime. Chega num ponto da entrevista que a polícia diz para o menino que sabe que ele está mentindo. Então o menino pede para sua mãe sair da sala para que ele pudesse contar algo. Mas isso não foi possível porque ele precisava de um guardião junto com ele na sala, porque ele era menor de idade. No segundo dia de interrogatório, saiu os resultados dos testes forenses e foi descoberto que no sapato do menino A tinha sangue de Ana. Então a polícia disse ao menino B
que eles tinham encontrado esse sangue no sapato do amigo. Nesse momento, o menino ficou pálido e pediu para sair para tomar um ar. Quando ele voltou, ele negou muito que ele tivesse algo a ver com a morte de Ana. E no quarto dia de interrogatório, então, o menino B resolveu contar toda a verdade para a polícia. Ele disse que aquele dia ele e Ana não tinham ido para o parque. Eles tinham ido direto para a casa abandonada, para Ana se encontrar com o menino A. Depois de poucos minutos que eles tinham chegado lá, o menino A atacou a Ana e começou a tirar as suas roupas e bater nela. O garoto B disse que Ana chorava e gritava muito. O menino A tentava abafar os gritos colocando as mãos sobre a boca dela. O menino B disse que ficou parado assistindo tudo aquilo acontecer. Ele estava paralisado de medo e ficou em estado de choque e não conseguia se mover para salvar a Ana. O tempo todo ele ficou parado vendo seu amigo agredir a Ana e não fez absolutamente nada para salvá-la. Segundo o relato do menino B, num certo momento ele saiu correndo de medo e enquanto ele corria ele ouviu os gritos de Ana vindo de dentro da casa e de repente os gritos ficaram abafados de novo. O menino B disse que isso era tudo o que ele sabia e que não tinha ideia por que o menino A estava fazendo aquilo. O que era estranho, já que o menino A tinha contado para ele que tinha intenção de matar a Ana. Então ele sabia sim quais eram as intenções do amigo e mesmo assim ele atraiu a Ana para aquela casa. Enquanto isso, o menino A não sabia que o menino B tinha falado a verdade e por isso o menino A seguia mentindo, dizendo que ele só tinha chamado a Ana para se encontrar com ele no parque para dizer gentilmente que não queria nada com ela. A polícia já sabia que isso era mentira. Os resultados forenses também provaram que quem tinha causado todos os ferimentos em Ana tinha sido o menino A. Apresentaram essas provas para ele, mas mesmo assim ele seguiu negando. A polícia foi até a casa do menino A e apreendeu o celular dele. E no telefone, a polícia descobriu imagens perturbadoras. E no histórico de busca do celular mostrava que ele havia pesquisado maneiras horríveis de matar pessoas e lugares abandonados em sua cidade. A polícia também encontrou no armário do menino A uma mochila e nessa mochila havia uma máscara de Halloween e caneleiras, joelheiras e algumas luvas. Todos esses itens foram apreendidos e levaram para testes forenses. Mais tarde, saiu o resultado e em todos esses itens havia sangue de Ana. O sêmen encontrado nas roupas de Ana também era do menino A. A polícia tinha muitas provas contra o menino A, mas contra o menino B era só aquilo que ele tinha falado para a polícia. Os dois meninos foram acusados pelo assassinato de Ana. Eles eram as pessoas mais jovens na história da Irlanda a serem acusados pelo crime de assassinato. No dia 5 de novembro de 2019, o menino A foi condenado à prisão perpétua com direito a um pedido de revisão após 12 anos. O menino B foi condenado a 15 anos de prisão, mas isso vai ser revisado após um período de 8 anos. Embora a identidade dos dois meninos não foram reveladas, sabe-se que os dois tiveram uma infância muito boa, uma família muito boa, uma família muito amorosa e não há nada que indicasse que eles seriam assim. Os meninos estão atualmente detidos no centro de detenção de Oberstall, no norte de Dublin. A dupla será transferida para uma prisão de adultos após os 18 anos. Pessoal, esse foi o caso então da Ana Kriegel. Deixe nos comentários o que você achou desse caso. Também deixe a sua inscrição se você não é inscrito no canal. Vou ficando por aqui e até o próximo domingo.